Olá, queridos amigos. Boa noite, que bom. Estamos juntos. Mais um encontro. Mais uma quarta-feira. Poesia dos Imortais. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Hoje é dia 12 de maio de 2021, quarta-feira, 12 de maio, quase 20 horas. E como todas as quartas-feiras, nós temos um encontro de almas, um encontro de poesias. Encontramos com esses poetas da imortalidade. Isso é muito gostoso, entrarmos nesse clima espiritual. Os amigos vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, e nós vamos saudando a cada um. Boa noite, Sueli, boa noite, Gustavo, boa noite, Cida, que bom, Erli, que bom, Erli aqui também conosco. Isso é muito gostoso, estarmos juntos nessa grande rede de fraternidade. E para entrarmos mais ainda nesse clima espiritual, nós vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na página, ou melhor, a mensagem número 14, aproveitamento. É uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, escrevendo ao amigo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, repetindo, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Queridos amigos, a mensagem se intitula Aproveitamento. Emmanuel diz, a palavra de Paulo é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista, imprescindível é imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Senhor, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, agradecendo a cada emissário do bem, a cada poeta da imortalidade,
que está aqui conosco para nos inspirar, para abrir os nossos corações às poesias de tanta profundidade que tocam as nossas almas. E agradecendo, Senhor, nós vamos dando início e te pedimos a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, estamos juntos. O Valdeci mandando um abraço bem apertado. Boa noite, Fátima. Que bom. Estamos aqui nessa grande rede de amor, de esperança. E hoje nós vamos trazer no nosso encontro Poesia dos Imortais, o poeta B. Lopes. B de Bernardino da Costa Lopes. E a poesia se chama Miragens Celestes. Miragens Celestes. Mas, para quem nos acompanha todas as semanas, nós começamos comentando a introdução do livro Parnaso de Além-Túmulo. Agora, nós estamos comentando as palavras do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Palavras minhas. E ele vai justificando, ele ainda tão jovem, 21 anos, sem conhecimentos intelectuais, sem oportunidades de frequentar a escola, estudou somente até a 4ª série primária, sem a oportunidade de ter seus próprios livros, porque o pai não tinha compreensão, rasgava os livros quando ele conseguia comprar algum com muito sacrifício. E ele vai justificando a irmã que passou por um processo obsessivo, o casal que socorreu a irmã, e isso abriu portas para que ele compreendesse essa nova doutrina, que era o Espiritismo, e ele continua. E ele vem falando hoje mais um pouquinho, dizendo assim: daí a pouco, a nossa alegria aumentava, pois o nosso confrade José Hermínio Perácio, em companhia de sua esposa, porque foram o casal que cuidou da irmã do Chico. Eles, o que o casal resolveu fazer e que trouxe uma alegria muito grande? O casal deliberou fixar residência junto a nós. E as nossas reuniões tiveram resultados melhores, controladas pela sua senhora, alma nobilíssima, ornada das mais superiores qualidades morais, e que entre as suas mediunidades conta com mais desenvolvimento a clareaudiência. Chico vem narrando, o casal muda-se para perto deles, dando todo esse apoio moral, esse apoio logístico, porque eles eram ainda muito jovens, sem nenhuma experiência, e o casal era espíritas convictos. Nossas reuniões contavam, assim, grande número de assistentes. Porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas. E decorridos 2 anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de 4 ou 5 pessoas. E aí ele afirma o que perdura até hoje. O Chico, ele estava narrando, ele tinha 21 anos, quando ele recebe a primeira obra mediúnica, Parnaso de Além-Túmulo. Lembrando que o Chico nasceu em 1910, em 1931
foi publicada a primeira obra e nesse período, nessa época de muitas lutas, o grupo, que tinha um número grande, foi reduzindo a 4, 5 pessoas, porque ele diz o quê? Em geral, as pessoas estão buscando futilidades. E como era uma reunião séria, uma reunião pautada no Evangelho do Cristo, poucos foram os que prosseguiram. E ele diz o que perdura até hoje. Isso na década de 30. Na década de 1930, quando ele vem nos narrando palavras minhas. Mas aproveitamos, antes de iniciarmos a nossa poesia da noite, cumprimentando também o Luciano. Seja bem-vindo, Luciano, a Marli, que bom que vocês estão aqui conosco. Vamos formando assim uma grande rede de fraternidade, uma grande família. A família que acompanha a poesia dos imortais. Mas nós vamos falar do poeta B. Lopes. Nasceu Bernardino da Costa Lopes. O Bernardino, ele nasceu em Boa Esperança, município de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 1859, menos de 2 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos é publicado 18 de janeiro de 1857, ele nasce 19 de janeiro de 1859 no Brasil. E em 1916, no Rio de Janeiro, ele falece. Ele era funcionário do Correio, trabalhava no Correio Geral e falece em 1916. E ele notabilizou-se no gênero descritivo e ficou célebre com o seu livro Cromos. O livro Cromos, que foi publicado em 1881. Pleno finalzinho, já chegando ao finalzinho do século XIX. Mas vamos à poesia de B. Lopes. Miragens celestes. Sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que marcam eras. E as almas puras, eleitas, com as flores das primaveras, buscando vão as esferas das alegrias perfeitas. Vão todas, espaço em fora, como lírios, cor da aurora, modeladas pela dor. E onde passam sorridentes, abrem-se rosas virentes, rosas de paz e de amor. Uma campina de flores, em pleno espaço infinito, onde desperta um precito de um pesadelo de dores. Em Vergara, o São Benito, dos pedintes sofredores, vivera entre os amargores de um sofrimento bendito. E nessa etérea campina recebe a esmola divina nesse batismo de luz, recebendo, entre outros gozos, dos lábios de anjos formosos, o ósculo de Jesus. Miragens celestes, lindo, lindo o que o poeta nos traz. Vejamos o significado de algumas palavras. Nós temos colocado sempre, o nosso objetivo não é fazer um estudo acadêmico, é buscarmos trazer um pouco da essência do que o poeta nos traz, sempre buscando o Evangelho do Cristo
e buscando a doutrina espírita, que é o consolador prometido. Vejamos então o significado de algumas palavras para que possamos compreender melhor o que o poeta nos lega. Miragens celestes, sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que marcam eras. Miragens, imagens. Era o que era, época, é um período de tempo. E as almas puras, eleitas, com as flores das primaveras, buscando vão as esferas das alegrias perfeitas. Vão todas, espaçem fora, como lírios cor da aurora, modelados pela dor. E onde passam, sorridentes, abrem-se rosas virentes, rosas de paz e de amor. Abrem-se rosas virentes, verdes, verdejantes. Uma campina de flores, um campo, um prado, em pleno espaço infinito, onde desperta um precito de um pesadelo de dores. Precito, onde desperta um precito. Para a religião, é aquele que de antemão já está condenado. Mas tem também precito significado que foi objeto de maldição, um condenado, um maldito. Envergara o São Benito, dos pedintes sofredores, vivera entre os amargores de um sofrimento bendito. Envergara, cobrira-se São Benito. O São Benito era um hábito em forma de saco. É como se fosse uma roupa, uma vestimenta, um hábito em forma de saco, que era usado pelos penitentes que iam ser queimados nas fogueiras da Inquisição. E nessa etérea campina recebe a esmola divina, nesse batismo de luz, recebendo, entre outros gozos, dos lábios de anjos formosos, o ósculo de Jesus, o ósculo, o beijo de Jesus. Amigos, vamos procurar trazer um pouco da essência dessa poesia agora, à luz do Evangelho e do Espiritismo. Nós vamos lembrar uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 2 a 4. Lembrando que o poeta fala miragens celestes, falando desse mundo espiritual. E nós lembramos quando João nos traz uma passagem de Jesus. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também, e para onde vou, conheceis o caminho. As palavras de Jesus se aplicam tanto aos diferentes mundos habitados no universo, quanto aos planos evolutivos ou esferas espirituais existentes no nosso planeta. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos
que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Nós falamos sobre isto esta semana. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Diante disso, a nossa morada ainda vai estar presente provas e expiações, porque são moradas correspondentes ao adiantamento dos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, as palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso, ao estado feliz, mas também pode referir-se ao estado desgraçado, de sofrimento do espírito na erraticidade. E é o que o poeta vem nos trazendo nessa poesia. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Uns, ao desencarnarem, ficam presos ali, àquele ambiente, de acordo com a evolução. Outros percorrem o espaço e os mundos. Falamos isso ontem no nosso estudo do Evangelho. Quem teve a oportunidade de assistir, recorda. E quem não teve, depois veja lá na nossa playlist o estudo do Evangelho às terças-feiras. Alguns espíritos culpados erram nas trevas. Outros bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Também nisso há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. O espírito André Luiz, ele informa, ele fala sobre a vida no plano espiritual e ele esclarece que são mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. São esferas que se interpenetram. Estamos comentando a poesia de Belopes, Miragens Celestes, procurando compreendê-la melhor à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo. André Luiz fala desses mundos. Quem já leu as obras de André Luiz recorda tantas imagens, tantas revelações que ele nos traz. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins. A lei de sintonia, nós buscamos aqueles com os quais nós nos afinizamos. O mundo espiritual comporta várias regiões. São esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz. São compostas essas regiões do mundo espiritual de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, de médio ou grande porte, genericamente denominadas, o quê? Quem lembra? É isso mesmo. Vocês recordam o que o André Luiz coloca com o nome? Colônias espirituais. E existem vários tipos, pequenas, médias, grandes. Nós falamos muito do nosso lar, porque é uma colônia que André Luiz nos retrata com muita intimidade, com muitos detalhes. Uma colônia espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas existem milhares de colônias espirituais
ao redor do nosso planeta Terra. Não é só nós, em geral, espíritas, dizemos, eu quero ir para o nosso lar. Mas existem várias colônias, inclusive mais evoluídas do que o nosso lar. Mas se formos para o nosso lar, já está de bom tamanho. O nosso lar acolhe os espíritos de classe média, aqueles que não são nem tão evoluídos, mas que também já merecem algum crédito, já merecem uma oportunidade. O livro que se chama As 7 Esferas da Terra, do Mário Frigelli, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Esse livro é muito interessante, porque ele vem falando sobre as 7 esferas espirituais que fazem parte do nosso globo terrestre, fazem parte do planeta onde nós estamos encarnados ou desencarnados. E nesse livro vem estabelecendo de uma forma bem explícita que o planeta Terra ele está dividido em 7 dimensões. E ele explica bem detalhado, a gente vai comentar somente para que a gente tenha uma linkagem com a poesia. E essa convenção teve origem no plano espiritual. É muito interessante. Ele começa falando, são 7 esferas. A primeira seria o quê? O abismo. Esta é a primeira e a maior, ou melhor, esta é a primeira e a mais inferior. É a primeira e a mais inferior das esferas. João, o evangelista, em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 1 a 3, ele diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Mário Frigelli, ele tem outros livros também que falam sobre essas esferas espirituais, mas ele traz falando essas 7 esferas aqui da Terra. Depois seriam as trevas. As trevas é a segunda esfera. Nessa também, logicamente, só de falar trevas a gente já imagina. Trevas, escuridão, não é coisa boa. Mas ela já é mais branda que a dos habitantes do abismo. O abismo é o pior. Depois as trevas, já é um pouquinho melhor. E no livro Nosso Lar, o Lísias, inclusive, ele comenta com o André Luiz com relação a isso. Quem lembra do Lísias, grande amigo do André Luiz, se tornou um grande amigo, o enfermeiro Lísia. E ele explica ao André Luiz, chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Isso se encontra no capítulo 44 do livro Nosso Lar, quando fala das trevas. E ele diz, são as regiões mais inferiores que conhecemos. Em outras obras também de André Luiz, outros benfeitores, orientadores, como o caso do Gúbio, que foi um instrutor, ele chama essas regiões de precipícios subcrostais. Está lá no livro Libertação, no capítulo 7. E também o instrutor Jerônimo fala também dessas esferas subcrostais em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 15. Agora, uma outra esfera seria a crosta terrestre. Crosta terrestre. Esta é a terceira esfera. A crosta terrestre, é habitada por nós, pelos espíritos encarnados. Somos nós que estamos aqui na crosta. Outra esfera que todo mundo já ouviu falar é o umbral. O umbral é a 4ª esfera.
ela envolve a crosta terrestre. O umbral está aqui, junto de nós. Ele envolve. O umbral já começa aqui. A gente tem tanto medo de ir para o umbral, nós já estamos aqui. Por quê? É em função da nossa sintonia, da nossa vibração, a densidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Queremos que o umbral se afaste da crosta terrestre? Mudemos pensamentos, sentimentos. Vigiai e orai, como nos ensinou Jesus. O umbral, ele começa em nosso plano e é habitado por milhões de espíritos que partilham, que dividem com as criaturas terrenas, que somos nós, as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Muitas às vezes, quando estão começando a compreender essas revelações espirituais, ai, meu Deus, eu tenho medo de espíritos. Mas os espíritos estão à nossa volta e nós os atraímos de acordo com o nosso proceder. A poesia fala miragens celestes, falando daqueles mundos. E esses mundos, eles serão melhores ou piores, vai depender do quê? Do que nós estivermos semeando agora. Por isso que precisamos aproveitar ao máximo toda oportunidade, enquanto estamos aqui encarnadas. E depois, lá do outro lado, continuar o trabalho vigilante, para que a gente possa ir cada vez mais caminhando. O umbral, ele funciona como uma espécie de zona purgatorial, onde se queima. Não é, preste atenção, a palavra se queima, ai meu Deus, é o inferno. Não, não tem nada a ver com o inferno. Qual o objetivo do umbral? É queimar a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura, que nós adquirimos por atacado. Nós vamos ali no umbral, passar pelo umbral, para ir queimando esse material que nós adquirimos por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. No livro O Nosso Lar tem o capítulo 12 que fala sobre o umbral. Agora tem um outro, é a arte, cultura e ciência. Arte, cultura e ciência, essa é a quinta esfera. Já começou agora a melhorar. A quinta esfera, arte, cultura e ciência. Só habitada por espíritos mais evoluídos. Queremos ir para essa quinta esfera, arte, cultura, ciência. Comecemos a trabalhar as nossas imperfeições agora, porque aí nós vamos ter essa oportunidade. Mas o Mário Frigelli, nesse livro As Sete Esferas, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira, como eu disse, tem outros livros também falando sobre essas esferas espirituais. Ele fala agora da sexta, a sexta esfera. Essa eu quero ir para lá direto. Se chama Amor Fraterno Universal. Amor Fraterno Universal. Nesta, também só é habitada por espíritos evoluídos, mas num estágio superior aos dos habitantes da quinta. A quinta já é bom. Na quinta é arte, cultura, ciência. A sexta são espíritos mais evoluídos ainda. Amor fraterno universal. Ai, quando é que nós vamos chegar lá? Mas bom mesmo é a sétima e a última esfera. Diretrizes do planeta. Diretrizes do planeta.
Esta é a 7ª e última esfera, onde certamente o nosso governador espiritual, Jesus, está sempre por ali. Mas quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa esfera paradisíaca? Quem? A Narcisa. Quem lembra da Narcisa no livro Nosso Lar? Ela falando da ministra veneranda, ela fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar. Ela foi visitar, ela teve a oportunidade de ter aquele gostinho. A ministra veneranda, ela foi visitar esse plano divino. E a Narcisa conta para o André Luiz, a veneranda, um dia ela foi conhecer esse plano divino. E a Narcisa fala para André Luiz que a veneranda, a ministra veneranda, é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia. Ela era do Nosso Lar, a que tinha o maior número de horas de trabalho no Nosso Lar. E a figura mais antiga do governo e do ministério. Permanece, esclarece a Narcisa, permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Há mais de 200 anos, a veneranda trabalhando ali, ativa em Nosso Lar. E ela mereceu, recebeu o convite e ela foi visitar esse plano divino. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. E isso deu o quê? Aquela vontade dos outros habitantes também um dia ter essa oportunidade, porque afinal de contas, todos nós temos desejo de coisas boas nas nossas vidas. Notem só a sublimidade dessa informação dada por Narcisa. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Que maravilha! Que maravilha! Mas, queridos amigos, a poesia Miragens Celestes é uma poesia que já vem antevindo esse mundo das alegrias perfeitas. O poeta fala, mundo das alegrias perfeitas. Ali já vai antevendo esse mundo. Buscando vão as esferas, esses espíritos estavam ali, buscando essas esferas, antevendo esse mundo das alegrias perfeitas, buscando as esferas após as dores e sofrimentos passados. Mas passados como? O poeta diz, após as dores e sofrimentos passados, com fé e esperança. Com fé e esperança. E é isso que nós desejamos para todos, que possamos passar o que tivermos que enfrentar com fé, com esperança, com essa convicção, já antevendo esse mundo dessas alegrias perfeitas, onde os espíritos puros se encontram, onde teremos a oportunidade também, como a ministra veneranda, de estarmos face a face com Jesus. Gratidão ao poeta B. Lopes, Bernardino Lopes, Bernardino da Costa Lopes. Gratidão também ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, ao nosso Chico Xavier, que nos trouxe essa obra belíssima, Parnaso de Além-Túmulo,
e aonde nós podemos beber dessa fonte maravilhosa que vem através desses poetas da imortalidade, vem através desses imortais, essas mensagens tão belas e tão profundas. E, queridos amigos, é com muita alegria que encerramos os nossos comentários da poesia de hoje, desejando que a doce paz de Jesus possa estar presente no coração e no lar de cada um de vocês. Aproveitamos, mandando um abraço também para o Rodolfo, para a Fabiana, para a Anne, para a Daniele, para a Eudócia, Arnaldo, Desirê, Daniel, todos esses amigos queridos, a Sueli. E nós vamos agora, embalados nesse clima espiritual, nessas reflexões tão belas, vamos vibrar, vamos irradiar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E nós convidamos a todos que agora nos acompanham e que sentem que têm condições de doar, vamos doar. Jesus nos convida ao trabalho. Mas para aqueles que agora estão precisando receber um reforço a mais, mantenha-se em sintonia, abram seus corações para receber essa luz que verte do alto sobre todos nós. Nós temos pedido, nesses últimos tempos, por todos esses irmãos que estão padecendo desse vírus. Muitos agora em seus lares, outros nos leitos dos hospitais, nas UTIs, outros que retornaram à verdadeira vida, retornaram à pátria espiritual, também acometidos desse vírus. Nós temos pedido também por cada familiar e cada ente querido que receba o consolo, a coragem, a fé, porque sabemos que a separação, por mais que nos sintamos preparados, é sofrida, dói, mas que essa dor não seja de desespero nem de revolta, seja a dor da saudade, o choro da saudade, mas com equilíbrio, para que o ente querido não se sinta angustiado, que ele possa se preparar nesse retorno espiritual, que ele sinta as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de paz, o nosso carinho, para eles sentirem esse refrigério, se harmonizarem, se prepararem para um novo recomeço. Então vamos juntos com esses emissários do bem, vamos juntos com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e todos esses benfeitores anônimos. Nós vamos agora, Senhor, nós vamos te pedindo, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Ó Senhor, permita, Senhor Jesus, com que teus emissários do bem estejam agora conosco e que possamos criar essa grande rede de amor, de proteção, de amparo, de alívio, de consolo, de cura.
Que possamos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, oferecer do nosso magnetismo, e que eles possam ser agora transubstanciados pelos emissários do bem, nas medicações adequadas, para poder auxiliar a todos esses irmãos que agora padecem desse vírus, que eles possam sentir célula a célula, molécula a molécula, o refazimento físico, mental, emocional e espiritual. Nós vamos vibrando, nós vamos observando o trabalho sendo realizado. Os benfeitores agora vão manipulando e vão adequando às necessidades individuais de cada um, fortalecendo as vias respiratórias, os pulmões, aumentando a imunidade do timo, trabalhando cada centro vital, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E esses benfeitores vão trabalhando e vão fortalecendo o centro esplênico, do qual faz parte o fígado, os rins, o pâncreas, suprarrenais, o baço. Vai atuando nessa área gênito-urinária, vai retirando toda a infecção, toda a bactéria, vai filtrando todas as impurezas, vai aumentando o potencial de cura, trabalhando toda a parte circulatória, os membros superiores e inferiores, célula a célula, molécula a molécula. E os benfeitores vão dando continuidade a esse trabalho. E nós vamos agora se juntando a outras equipes espirituais. E vamos juntos agora adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, um irmão padecendo desse vírus, eles vão recebendo a assistência adequada para a plena recuperação da saúde física, da saúde mental, emocional e espiritual. E nós vamos vibrando e vamos agora juntos magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, magnetizarmos as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, os aparelhos de hemodiálise, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todas as contraindicações. E nós vamos oferecendo do nosso magnetismo. E os benfeitores vão transubstanciando em cura. E nós vamos vibrando muito amor. E esses trabalhadores do bem, em nome do Cristo, vão dando continuidade a esse trabalho. Vão acolhendo cada nome que chegou à nossa casa espírita. E vão acolhendo a cada irmão que retornou à verdadeira vida, dando a eles a sustentação, a harmonia, o equilíbrio. E nós vamos vibrando muito amor. E entregando na mão dos benfeitores a continuidade do trabalho. Nós convidamos a todos agora para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, dirigindo os nossos pensamentos àquele companheiro que ainda não conhece a mensagem do Cristo, e os emissários ao nosso lado, acompanhando os nossos pensamentos,
vão trabalhando em benefício de cada um. E nós daremos agora um tempo para que cada um possa fazer as suas próprias rogativas. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores, que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo essa energia de cura trabalhando célula a célula, molécula a molécula, dando-nos o pleno reequilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos dirigir os nossos pedidos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, mensageiros do bem, por tudo que nos foi oferecido nesse momento. Agradecendo a Jesus, aos nossos anjos guardiães e a cada benfeitor que acorreu ao nosso chamado. E pedindo, Senhor Jesus, permita, Senhor, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares e agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo. Nós só podemos dizer, muito obrigado, Senhor. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Queridos amigos, muita gratidão por tudo que
que recebemos nesse momento. Olá, Gislaine, um beijinho nas crianças, Jesus sempre abençoando sua família. Olá, Eudócia, você chegou na hora certa. Sabemos que há uma diferença aí de fuso horário, mas você é sempre bem-vinda e os benfeitores estão sempre a seu lado, te auxiliando, te conduzindo. Queridos amigos, amanhã é quinta-feira. Quinta-feira é uma noite muito especial. Todas as noites são especiais. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sempre às 20 horas, nós temos uma live. Mas na quinta-feira, nós temos o nosso curso. Cure-se e cure pelo magnetismo. Na quinta-feira, o curso é somente pelo Facebook. Mas vocês estão super convidados, aqueles que porventura ainda não assistiram nenhuma das nossas aulas, corram lá no nosso canal do YouTube, na playlist Cure-se e Cure pelo Magnetismo, vocês vão ter as aulas ali postadas. Vale a pena estudarmos, aprendermos essa ciência do magnetismo para podermos curarmos a nós próprios e trabalharmos na obra do Pai. Então, amanhã, quinta-feira, 20 horas, é o nosso curso. E aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é de Olambra. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear essa luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos unir, vamos nos juntar nesse trabalho do bem, nesse trabalho do amor. Jesus conta conosco. Jesus espera que os seus filhos possam colaborar na sua obra. Então, amigos queridos, cumprimentei a Fabiana? Acho que sim. Se não cumprimentou, estou cumprimentando, mas seja bem-vinda também. A Eudócia, agradecendo, Sueli, todos os amigos agradecendo, e amanhã estaremos juntos novamente, mas para quem desejar alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. É o 19, é o DDD, 19 e o celular é 99 341 6316. 19 99 341 6316. Estaremos sempre à disposição para alguma orientação, um atendimento fraterno, para encaminhar o nome para a reunião de tratamento. Paz a todos, que Jesus abençoe a todos vocês. Boa noite, Liette. Muito bom. Beijo, saúde e paz. E até amanhã. Tchau, Gustavo.